E nessa live nós vamos falar a respeito de velocidade média escalar, tá? Quando nós consideramos a grandeza velocidade, então quando nós consideramos a grandeza velocidade, a velocidade é representada pela letra V. Então nós temos aqui, deixa eu escrever, nós temos aqui a grandeza velocidade. E a velocidade, ela corresponde a uma razão do espaço. Então, uma razão do espaço pelo tempo, tá? Uma razão do espaço pelo tempo. E essa velocidade aqui, ela pode ser, no caso, vista de três modos. Então, nós temos a velocidade escalar. Mas o que é velocidade escalar? Velocidade escalar é relativo de grandeza escalar. Grandeza escalar é aquela grandeza que apenas o valor numérico acompanhado de sua unidade, tá? Unidade, no caso, já é suficiente para representar a velocidade. Nós temos a velocidade vetorial. Tá? A velocidade vetorial, o que é? A velocidade vetorial, então, é a razão, no caso de um espaço vetorial, que é o deslocamento pelo tempo. Boa tarde, Maurício. E nós temos ainda a velocidade instantânea. A velocidade instantânea, ela é considerada para um intervalo de tempo muito curto e, nesse caso, esse tempo ele tende a zero. E quando o tempo tende a zero, isso significa, tá? Quando o tempo tende a zero, isso significa que nós teremos um espaço muito pequeno, e esse espaço sendo muito pequeno, ele praticamente corresponde a um ponto. Então seria a velocidade instantânea, a velocidade desenvolvida por um corpo qualquer naquele ponto. Hoje, gente, eu vou me dedicar aqui a ver com vocês a velocidade escalar. Nós temos live novamente na quarta-feira. E na quarta-feira, então, eu vou tratar de velocidade vetorial e velocidade instantânea, tá? Então, hoje os slides que eu trouxe aqui é para a gente discutir o conceito de velocidade escalar, tudo bem? Então, olha só. A primeira coisa que nós precisamos definir aqui para a velocidade, já que nós sabemos que é espaço dividido pelo tempo, quando nós falamos da velocidade, então vamos colocar aqui o nosso título, né? Ó, velocidade escalar. Na velocidade escalar, nós teremos a representação de V em módulo, que seria D dividido por ΔT. D dividido por ΔT. Aqui, naturalmente, né, esse D por ΔT, D para nós corresponde à distância e ΔT corresponde ao intervalo de tempo. Gente, qualquer coisa escreve aí no chat, tá? Estou visualizando o chat, posso tirar qualquer dúvida de vocês. Então, distância de ΔT, intervalo de tempo. No caso aqui, quando nós falamos do sistema internacional da unidade, que seria o sistema SI, a unidade que nós consideramos para velocidade é o metro por segundo, certo? E tem um outro detalhe que eu acho importante que vocês saibam, que dentro do sistema MLT, então olha só, o sistema MLT, a velocidade, a gente já viu essa aula sobre o sistema MLT, a velocidade
corresponde a um LT na menos 1, certo? Então tá aí algumas informações importantíssimas a respeito do conceito de velocidade. Vamos trabalhar aí a velocidade escalar. E agora, veja só uma coisa. A velocidade, quando nós fazemos a transformação de velocidade, as duas unidades que nós consideramos correspondem, quer dizer, as que mais aparecem, né? É isso que eu quero dizer, as que mais aparecem. É o metro por segundo e o quilômetro por hora. E nós temos uma regrinha de transformação de metros por segundo para quilômetro por hora e de quilômetro por hora para metros por segundo. Nesse caso aqui, tá? Então, quando nós queremos pegar um valor que está em metros por segundo e transformar em quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. E quando nós queremos levar um valor que está em quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Então aqui, relembrando a transformação de unidades, porque muitas vezes nós precisamos trabalhar dentro do sistema internacional, tá ok? Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Não se esqueça que a gente já fez uma live aqui, que foi a live número 1, sobre transformações de unidades, beleza? Então, olha só, gente. Uma vez que a gente viu o conceito de velocidade, vamos aqui a alguns problemas que envolvem esse conceito de velocidade média escalar, em que a gente está considerando a distância percorrida, que seria, no caso, a medida da trajetória propriamente que o móvel percorreu, pelo intervalo de tempo. Então, olha só, nós temos aqui, a primeira ideia é um gráfico, e esse gráfico é o seguinte, olha só. Eu extraí esse gráfico de um site que é um site que recomenda, no caso, aos motoristas, cuidados em relação à direção. E daí lá eles tratam com direção quando está chovendo, a distância mínima que um veículo deve ficar do outro para que exista segurança, né, numa freada e tudo mais. Mas eu trouxe aqui um gráfico, e esse gráfico é o seguinte, olha só. Observe que esse gráfico, ele apresenta aqui, na vertical, velocidade e na horizontal, distância, beleza? Então, ó, na vertical, velocidade em função da distância percorrida. Mas por que o gráfico ele é uma reta até um certo pedaço? Veja que isso aqui tem cara de Enem, hein? Isso aqui é questão que tem cara de Enem, tá ok? Por que esse gráfico apresenta uma reta, né, e depois uma curva, tá? Depois tende para uma curva. Porque esse gráfico ele mostra a frenagem em função da distância. Veja que os valores de velocidade, nós temos a curva para baixo, então mostrando que a velocidade diminui. Mas o gráfico aqui ele está mostrando para a gente que primeiro nós temos uma reta, né, a velocidade aqui constante, e só depois de um certo ponto que a velocidade cai. Porque esse gráfico ele apresenta o chamado tempo de reação do motorista. O que é isso, professor Carlos? O tempo de reação do motorista corresponde justamente ao tempo que o motorista leva para olhar uma situação de perigo à sua frente e os olhos enviarem essa informação ao cérebro e o cérebro dá um comando do que o motorista deve fazer, que nesse caso seria pisar no freio, e aí nós temos a parte da curva aqui que corresponde à redução de velocidade. No caso aqui, gente, observe, eu vou pegar aqui um dos gráficos, mas observe que se eu pegar, né, nesse gráfico, eu tenho aqui a velocidade, né, ela constante de 140 km por hora. Então observe que
até a distância de aproximadamente, eu diria aqui que é 60. Acredito. Agora, peraí, deixa eu ver aqui no gráfico quantas divisões tem. 15, 20, 25, 30, isso, 35, 40, 45, 60, 65, 70. Vou pegar lá em cima, ó, um pouquinho mais que 70, tá? Esse ponto aqui um pouquinho mais que 70. Então, seria aproximadamente ali, em 75 já dá para ver que é um pouquinho menor. Então, observe que aqui, esse gráfico mostra que a distância percorrida está mais ou menos numa distância, vou colocar aqui 70, nesse caso, metros. 70 metros. E a velocidade é uma velocidade constante, que nós podemos considerar que essa velocidade média tende ao valor constante, que é de 140 km por hora. A ideia aqui, gente, com esse gráfico, é explorar qual seria esse intervalo de tempo, nesse caso de reação do motorista. Observe a pergunta, ó, o tempo de reação do motorista. E por que é o tempo de reação? É quando ainda o cérebro não deu o comando para ele colocar lá o pezão no freio e a velocidade dele se mantém constante, tá? Se mantém constante. Observe que depois que o cérebro diz para o cara, ó, meu, pisa no freio, aí ocorre a redução de velocidade. Nesse caso aqui, veja que a questão é fácil. Normalmente as questões de velocidade média escalar são questões fáceis, tá? Então nós precisamos o quê? Como nós temos uma distância em metros, nós vamos dividir isso aqui por 3,6. E a divisão de 140 por 3,6 vai fornecer para nós, eu vou bater na calculadora aqui, tá, gente? A distância a velocidade em metros por segundo. E nós temos uma aqui velocidade em metros por segundo de 38,8. Só deixa eu fazer uma correção, tá? Professor Vesgão aqui, olha errado. E na verdade não, olha só, a linha aqui não está lá no 140, está aqui entre o 120 e 140. Portanto, isso aqui, né? O professor Vesgão não enxerga direito, rapaz. Já pensou o professor Carlos fazendo prova? Né? Aí se complica, tem que enxergar bem. Então é 130 divididos por 3,6. E isso dá, no caso, 36, vamos aqui, olha só, 36,11 metros por segundo. Então, observe que, se nós temos que velocidade é a distância pelo intervalo de tempo, nós temos uma velocidade de 36,11. Professor Carlos, esse exercício é muito fácil. Espera um pouco, né? Vamos começar pelo fácil e para o médio e depois para algo um pouco mais difícil. Então, 36,11 para uma distância de 70 metros. Qual é o tempo de reação do motorista previsto aí, né, pelo pessoal aí que elaborou esse site? Então, nós temos ali, gente, que ΔT nesse caso, observe que ele vai ser o quê? Passa para a esquerda, 36,11 vem dividindo. Nós temos, então, que 70 divididos por 36,11, o que dá um intervalo de tempo de reação. Deixa eu fazer a conta aqui, ó, 70 divididos por 36,11, isso dá 1,94. Então, um tempo de reação de 1,94 segundos, tá ok? 1,94 segundos, tempo de reação. Aqui uma questão em que eu explorei retirar dados do gráfico, buscando determinar qual seria esse tempo de reação, 1,94 segundos. Aí você vai perguntar, professor, você concorda com o resultado encontrado, que o tempo de reação do motorista é 1,94 segundos? Não, não concordo. Esse tempo de reação geralmente é apenas 0,5 segundos. O que nós fizemos aqui foi
utilizar o gráfico fornecido. Imaginei uma questão do Enem em que o Enem fornece o gráfico e você, nesse caso, precisa levar em conta o gráfico para resolver a questão. Então, o que eu fiz foi isso, tá ok? O que eu fiz foi isso aí. Então, o negócio é o seguinte. Nós vamos aí agora para uma próxima questão. Um motorista acha que vai ganhar muito tempo numa rodovia federal BR se trafegar em média a 100 km por hora, em vez de a 90 km por hora. Sabendo que a velocidade é igual à distância dividida pelo tempo, quanto tempo ele ganhará de fato num percurso de 90 km? Então o negócio é o seguinte, a questão é fácil de entender, não é verdade? A viagem é de 90 km, só que o cara ele acha que ele indo a 100 km por hora, em vez de rodar a 90 km por hora, em média, velocidade média, ele vai ganhar muito tempo. O objetivo aqui é saber quanto tempo ele ganha com isso. Então veja só, partimos aqui justamente da ideia de que a velocidade média escalar é a distância dividido pelo intervalo de tempo. Observa aqui que a distância nós sabemos que é uma distância de 90 km. E a questão aqui é, na verdade, descobrir o que eu vou chamar de delta T, tá? Delta T, vou deixar somente assim, que seria uma diferença de tempo, e isso aqui seria para uma velocidade que eu vou chamar de V', de 90 km por hora, se ele fizesse nessa velocidade, né? Ou uma velocidade V duas linhas de 100 km por hora. Quanto tempo se ganha nessa viagem? Observe aqui que vamos organizar aqui. Nós vamos dizer que esse seria o nosso primeiro caso, fazer a viagem a 90 km por hora. E o segundo caso, o motorista aí, que quer desenvolver a 100 km por hora para ganhar tempo. Então, observe, nós temos aqui a equação que a gente precisa utilizar e vamos pensar no seguinte, olha só. Quando o motorista desenvolve a uma velocidade de 90 km por hora, digamos que ele vai gastar um tempo que eu vou chamar de delta T'. E quando ele desenvolve a 100, ele gasta um tempo que é delta T, duas linhas. Por que eu falo na diferença? Porque delta T, nesse caso, vai ser igual. Bom, nós já sabemos que se ele for a 90, ele gasta mais tempo. E que se ele for a 100, ele gasta menos tempo, porque daí ele está mais rápido. Então, esse ΔT corresponde aqui para nós à subtração do tempo maior, que é ΔT', menos o tempo menor de viagem, que é ΔT, duas linhas. Nesse caso aqui, vamos lá, gente. Vamos calcular, então, considerando aqui, ó, V'. V' é a distância D por ΔT'. Olha só a velocidade aqui. Bom, primeira coisa, não precisamos fazer transformações porque a distância está em quilômetros e as velocidades em quilômetros por hora. Então, aqui existe uma concordância. Velocidade V' é mais lento, 90, que é igual a distância também de 90 km sobre ΔT. Observe que aqui existe uma inversão e nós chegaremos num ΔT que será 90 sobre 90 ΔT igual a um tempo de 1 hora. Beleza? 1 hora, então está aqui, tá? Está aqui. Vamos agora ao nosso próximo cálculo. Considerando quando ele está mais rapidinho, então V duas linhas é a mesma distância D, no caso dividido pelo tempo ΔT duas linhas, certo? Isso aqui então ficará. A velocidade agora é 100
que é igual à distância de 90 pelo tempo, nesse caso, que é o que a gente está buscando, tá? Nesse caso, opa, aqui é ΔT', aqui é ΔT duas linhas. Olha lá, gente. Invertendo aqui ΔT duas linhas com 100, eu tenho ΔT duas linhas, aqui é ΔT', que é igual a 90 dividido por 100. Nesse caso, temos que ΔT duas linhas é igual a 90 dividido por 100, 0,9 horas. Então tá aí, olha só. Nós descobrimos os dois intervalos de tempo. Observe aqui, nesse caso, que a diferença de tempo que o motorista vai ganhar andando a 100 em vez de 90 é, no caso, 1 menos 0,9. Essa diferença de tempo, então, corresponde a 0,1 hora. E aí, vamos lembrar de regra do encadeamento, né? 0,1 hora, multiplico aqui para transformar isso aqui em minutos, né? Minutos. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Hora em cima, minutos. E ali eu considero que uma hora vale, aqui, 60 minutos. Nesse caso aqui, simplifico hora com hora, multiplico 0,1 por 60 e encontro um tempo ganho de 6 minutos. Se o espaço entre cada sensor é de 2 metros e a velocidade limite é de 60 km por hora, qual o intervalo de tempo máximo de um tempo registrado que não resulta em multa? Bom, primeiro, tem ali o que... qual seria o questionamento? Mas essa figura aqui representa, gente, o sistema de radar aí que nós temos, os famosos pardais, que tem muitas cidades brasileiras. E aí, vocês já devem ter conhecimento que o carro, quando ele passa numa determinada rua que tem esses pardais, ele pode levar multa. Então aqui o negócio é o seguinte, se vocês prestarem atenção, tá? Isso aqui é questão estilo Enem. Existe no asfalto uma linha que corresponde, então, a uma espécie de sensor que ele, no caso, abre o tempo, tá? Ele abre o tempo. Nós temos um outro sensor, no caso, que fecha o tempo. E existe um terceiro sensor aqui, que quando o primeiro tempo é fechado, é aberto um segundo cronômetro, que é só fechado pelo terceiro sensor. Por que existe 3 sensores, né? 2 não seria suficiente, pegar a distância entre S1 e S2, e no caso dividir pela velocidade do carro, e ter, no caso, na verdade não é pela velocidade do carro, né? É pegar a distância de 2 sensores, o tempo do cronômetro, dividir o espaço pelo tempo, e vai ter a velocidade aqui. Se passou de um determinado valor, tem que multar. É que, na verdade, o sensor 1 e sensor 2 pega a distância pelo tempo e calcula a velocidade. Aí, o sensor 2 e o sensor 3 também pega a distância entre os sensores e divide pelo tempo entre o 2 e o 3. E também faz o mesmo cálculo para ver se realmente a velocidade apurada pelos sensores S1 e S2 era uma velocidade acima da permitida. E aí, se isso ocorrer, ocorre de modo instantâneo o disparo, no caso da máquina fotográfica, que existe aqui nos chamados pardais, tá? Então é isso que acontece. Bom, essa questão aqui, então, vamos lá para a sua solução. Nós temos aqui a distância entre os sensores, sendo uma distância de, no caso, 2 metros. 2 metros. Aqui nós temos um limite de velocidade que é de 60 km por hora. Então eu vou escrever aqui isso aqui como VL, velocidade limite, tá? E essa velocidade limite é de 60 km por hora. E o que a gente procura é um intervalo de tempo máximo, tá? Que pode existir na passagem entre o sensor 1 e o sensor 2.
E, claro, vai confirmar pelos sensores 2 e 3. Agora, observa o seguinte, olha só. Aqui nós temos distância em metros. Aqui nós temos essa velocidade mais alta, que pode ser de 60 km por hora. As unidades aqui elas não estão combinando, metros e quilômetros por hora. Então, a gente tem que fazer, nesse caso, a conversão, certo? Essa conversão, lembrando, é a divisão por 3,6. Então, podemos obter pela divisão por 3,6. E, batendo aqui ó, na minha calculadora, quando a gente divide 60 por 3,6, nós temos 16,67 metros por segundo. Bom, observe que aqui, considerando que essa é a maior velocidade possível, isso aqui vai trazer para nós o tempo máximo que ele pode ter. Significa que, se passar num tempo menor que esse tempo considerado máximo, é porque a velocidade está acima dessa velocidade limite. Tá? Então, nesse caso aqui, observe que nós, então, vamos fazer o cálculo. Deixa eu apagar aqui, eu vou ganhar espaço, tá? Vamos diminuir aqui. Ó, 16,67 metros por segundo. E aqui eu vou considerar, então, um cálculo em que a velocidade limite é a distância dividido pelo intervalo de tempo. Essa velocidade limite, então, 16,67, tá? Para uma distância de 2 metros, o tempo ΔT que nós procuramos. A inversão aqui diz que teremos 2. ΔT passa para a esquerda, 16,67 vem dividir na direita, 2 divididos por 16,67. E nesse caso, fazendo essa divisão, né? Enem vestibular é duro, não pode usar calculadora? Aí o cara tem que ralar, né? Além de estar bom em física, tem que estar bom em matemática aí nas 4 operações. Então, 16,67, fazendo a divisão, 0,1112, 0,12 segundos, tá? Então, tá aqui. O que acontece? Se o carro passa num tempo superior a 0,12 segundos, beleza, tranquilo, não recebe a multa. Porém, se passar num tempo menor do que 0,12 segundos, tem que ser multado. Então, aqui, né, observe que esse aqui seria o limite inferior de tempo. Menos tempo que isso, seu guarda, mete a multa aí no motorista. Tudo bem? Então aí, gente, já fizemos, digamos, 3 questões. Essas 3 questões tem muita cara de Enem. Eu procurei buscar aí esse tipo de questão realmente, tá ok? Vamos lá, eu tenho mais uma questão aqui programada nessa nossa live. Considera uma viagem entre as cidades A e B. O primeiro trecho entre A e B, cuja distância era de 40 km, ocorreu em 30 minutos. O segundo trecho, B e C, de distância 70 km, ocorreu num tempo de 1 hora e 24 minutos. Em C, o motorista para por 20 minutos. E, na última parte, entre C e D, de distância 60 km por hora, sua velocidade média foi de 80 km por hora. Qual foi a velocidade média para toda a viagem? Então aqui, gente, vamos organizar essa informação, tá ok? Então eu tenho aqui, podemos dizer, por exemplo, uma cidade A, tá ok? Aí, um trecho que poderia ir numa cidade próxima, B. Depois, numa cidade C. E por último, numa cidade D, tá ok? Então nós temos aqui alguns dados importantes. A primeira é que o primeiro trecho de A e B, a distância é 40 km. Então, 40 km. E
o tempo gasto aqui foi de 30 minutos. O segundo trecho de B a C, a distância é 70 km. Então, aqui 70 km, num tempo de 1h24 minutos. Né? De repente, aqui muito pedregulho nesse pedacinho. Em C, o motorista para por 20 minutos. Então, deixa eu trocar até a cor da caneta. Olha só, aqui existe uma parada. E essa parada tem 20 minutos. Tá ok? Vai pensando aí se essa parada influencia ou não. Na última parte, entre C e D, a distância... Tem um erro aqui, tá? Então, peraí. A distância de 60 km. Voltemos, povo lindo. 60 km. Opa! 60 km. Percorrido com uma velocidade média de 80 km por hora. Então, atenção, pessoal. Organizei aqui o que nós temos no enunciado. Nosso objetivo é determinar a velocidade média, nesse caso, escalar. E a primeira coisa que eu quero que você compreenda, que quando nós fazemos cálculo de velocidade média escalar, essas paradas não podem ser descontadas. Então, é muito importante, olha só, muito importante, você precisa considerar. Então, você precisa considerar. Mas, professor, ele ficou parado. O carro ficou parado, não estava andando. Não importa, você precisa considerar esse tempo, tá ok? Então, precisa considerar esse tempo. Vamos lá. Então, considerando o tempo, beleza. O que é a velocidade aqui para nós? A velocidade média escalar é a distância toda percorrida dividido pelo tempo total. Gente, presta atenção no seguinte. A distância, nós temos, olha só, 40 km num trecho, 70 km no outro trecho, 60 km no outro trecho. Então, nós temos aqui como determinar a distância toda, desde A até D. O tempo, nós temos 30 minutos, 1h24 minutos, certo? 1h24 minutos. E aqui nós temos 80 km por hora. Quer dizer, a questão seria, para eu poder determinar o tempo total de viagem, esse pedacinho de C a D, eu preciso descobrir uma coisa. Eu preciso descobrir, né, nesse trechinho aqui, quanto tempo demorou esse trechinho, ó, gente, de C até D. Mas se eu tenho esse espaço e essa velocidade, eu consigo descobrir esse tempo. Então, veja só. Nesse caso aqui, tá? Você vai acompanhar o meu cálculo, veja só. Vamos organizar. Trecho CD. Então, tá aqui, ó. CD, certo? Então, no trecho CD, o que nós estamos considerando? Vai lá. Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Nesse caso aqui, ó, me acompanha aí. A velocidade foi de 80 km por hora. A distância foi de 60 para um tempo ΔT. Atenção aqui, olha só, vou simplificar, zerinho nesse lado, zerinho no outro, ΔT troca a cor. 8 fica 6 por 8. Opa! Nesse caso aqui, observem que ΔT, então, ele vale 6 por 8. Divida aí, se você encontra 0,75 horas. Bom, transformando 0,75 horas, tá? Transformando 0,75 horas, como é que fica? Vamos lá? Regra do encadeamento, né? 0,75 horas. Na verdade, não. Opa! Vamos deixar em horas. Espera aí, vamos deixar em horas. Já te explico por quê. Eu queria transformar, aquela vontade louca de transformar, mas não precisa.
tá? Porque o negócio é o seguinte, nós vamos obter uma velocidade média aqui em quilômetros por hora. Vamos fazer o contrário, tá? Vamos fazer o contrário. Então, peraí, nós encontramos 0,75 horas, que é o tempo, ó, deixa eu ligar para uma setinha desse trechinho aqui, do trecho CD. Agora, 30 minutos. Quanto que 30 minutos vale em horas? Vamos pegar o que está em minutos e passar para hora. 30 minutos é a metade de 60 minutos, certo? 60 minutos é 1 hora, 30 minutos é meia hora. E aqui, gente, nós temos 1 hora e 24 minutos. A questão aqui, quanto que 24 minutos valem em horas? Ó, vou fazer aqui, certo? Usar esse espaço. Então, vamos lá, 24 minutos. Me acompanha aí, me acompanha aí. Quero saber quanto isso vale em horas. Então, eu vou colocar aqui, ó, minutos e em cima, hora. Quem é maior? Hora. Hora marca minuto. 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Bom, se eu simplificar, observe que agora aqui eu chego na resposta, por quê? Eu tenho que dividir 24 por 60. Isso aqui é 24 dividido por 60 horas. 24 por 60 dá 0,4 horas, certo? 0,4 horas. Então tá aí, 0,4 horas. Basta você dividir 24 por 60, você vai encontrar 0,4 horas. Agora vem para cá, ó, vem aqui, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Observa, aqui agora que nós queremos essa velocidade média, então V será igual. Qual é a distância? A distância é 40 mais 70 mais 60. Desde a cidade A até a cidade D. Os tempos. Meia hora. Meia hora é 0,5. Mais 1 hora e 24 minutos. Cuidado, ó. 1 hora e 24 minutos, como esse aqui é 0,4, isso aqui equivale a 1 hora mais 0,4 horas, porque 24 minutos é 0,4. Então, isso aqui dá 1,4 horas. E na nossa conta fica 0,5 que soma com 1,4. Mas o último trecho, ele tem um tempo de 0,75. Não me deixe, me acompanhe, tá? Olha só a velocidade aqui, então será a soma 40 mais 70, 110, mais 60, 170. Dividido no caso aqui por 1,4 mais 0,5 mais 0,75. Isso aqui é igual a 2,65. Finalmente, chegaremos numa velocidade média da viagem, né? Tá certo isso? Tá errado, professor? Por quê? Porque tá esquecendo da parada. Ó, tá escrito que tem que considerar. Então, peraí. Olha só como é que é. Ó, a aula ao vivo é assim, moçada. Tem que ficar ligadaço porque você não se esquece das coisas. Então, mais 20 minutos. 20 minutos também precisa transformar. Tá faltando espaço aqui? Ah, em cima da minha cabeça tem um espacinho. Então, vamos lá, vamos utilizar. Pô, vocês nem para escrever aí, né? Sacanagem. 20 minutos. Mesmo processo, 1 hora, 60 minutos. Olha só, simplifica. Minutos. Com minutos, 0. Com 0. Isso aqui vai dar, no caso, um resultado de 1 sobre 3, ou seja, 0,33 horas aproximadamente. Então, espera aí, não fique nervoso, mais 0,33. Isso aqui vai dar velocidade, então, agora sim, tá? Agora sim, 2,65 mais 0,33 dá 2,98. Então, vamos lá, gente.
170 divididos por 2,98, descobrimos que o veículo nessa viagem desenvolveu uma velocidade de 57,05 quilômetros por hora. Tá ok? Então tá aí. Veja, né, que precisa ter muita atenção na solução dessas questões. Mesmo eu falando que tem que considerar o tempo na hora de resolver, né? O tempo estava passando batido, daí eu olhei lá, bati o olho e resgatei. Agora esse valor aqui está corretíssimo, mas fica aí o alerta, tá? Que ninguém está salvo de um esquecimento. E nesse caso o tempo estava sendo esquecido, foi aqui colocado. E nós temos aqui um resultado corretíssimo, a velocidade de 57,05 km por hora em média, certo? Considere que um carro anda um trecho X com velocidade de 90 km por hora e a seguir desenvolve outro trecho Y de distância rigorosamente igual a X, com velocidade de 60 km por hora. Qual foi a velocidade média desse carro nos dois trechos? Então, olha só, vamos organizar aqui. Bom, nós temos, digamos que ele vai de A até B, e a distância aqui é X. Aí ele vai de B até C, e a distância aqui é Y. Mas o problema diz que Y é rigorosamente igual a X. A questão que ainda é trazida é que no primeiro trecho a velocidade é de 90 km por hora. E no segundo trecho é de 60 km por hora. A pergunta que nós devemos responder aqui seria: qual essa velocidade média escalar para a viagem toda? Então é isso que nós precisamos determinar aqui. Qual é o nosso problema? É não saber aqui a distância, porque se você tem a distância, divide pela velocidade, acha o tempo, pega a segunda parte, distância dividida pela velocidade, acha o tempo, beleza, fechou. Mas aqui o problema é o seguinte: como nós não temos o tempo, nós vamos mesmo assim desenvolver o cálculo de velocidade, de modo que essa velocidade média corresponde aqui à distância pelo tempo. Certo? Distância pelo tempo. E nessa distância pelo tempo, então nós vamos considerar aqui, ó, a velocidade. A gente sabe que no primeiro trecho é 90 km por hora, então 90 igual a distância, mas não sabemos qual é a distância. A distância é x. E esse tempo, eu vou chamar de ΔT1, tempo da primeira parte. Observe que isso aqui, para nós então, ΔT1, ele é x divididos por 90, tá ok? Gente, esse barulho estranho é do meu telefone celular, tá? Mas eu não vou atender ele, que fique aqui me incomodando, mas eu não atendo, tá ok? Nós temos aí um compromisso e o telefone que toque. Então, olha só, para o segundo trecho, velocidade é distância por ΔT, eu quero o tempo da segunda parte, que eu sei que, apesar de não ter um número, um valor numérico é exatamente igual ao da primeira. Observa aqui que a velocidade da segunda foi 60, a distância foi x, pelo tempo que eu vou chamar de ΔT2. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, ΔT2 é igual, eu jogo, né, o 60 agora dividindo, eu tenho x por 60. Lembre-se que na questão anterior, o que eu fiz? Eu calculei a velocidade, pegando a distância da primeira parte, somando com a distância da segunda parte. Então, é x mais x, porque eu não sei em número quanto vale isso, só sei que é x.
Agora pelos tempos, que seria o tempo da primeira parte, x sobre 90. Mais o tempo da segunda parte. Está aqui, ó, x sobre 60. Então está aqui. Teve parada? Não, não tem menção a parada nenhuma. Tá? E a gente precisa resolver isso aqui. Você pode olhar a princípio e pensar, e agora ferrou. Mas, vamos lá. Nós temos aqui uma fração e nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, entre 90 e 60, um valor que divide os dois é 180. Então, aqui o que eu tenho? Que essa velocidade média será x somado com x. X soma com x é 2x. Aqui, então, atenção, o mínimo é 180, acompanha aí junto, e divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. E aí, lembra disso? Né? Soma de fração, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador, 180 dividido por 90 é 2 vezes x, 2x, mais 180 divide pelo denominador, 180 por 60, 3. Multiplica pelo numerador, x vezes 3, 3x. Atenção, não sei se você lembra, mas esse 180 ele vai multiplicar lá em cima. Então, tá aí, ó. Multiplicando lá em cima, e v, então, será igual. 180 que multiplica 2, 360x. 2x soma com 3x, tenho 5x. Nesse caso, simplifico x e x. Olha só que legal, gente. E encontro uma velocidade média, 360 por 5, de 72 km por hora. Atenção! Aqui, se é questão de múltipla escolha, tem um monte de gente que marca 75, porque os caras, eles colocam lá 75 km por hora e muita gente vai seco nesses 75 km por hora. Quem monta questão desse tipo sabe que tem um monte de gente que vai fazer isso. Mas eu mostrei aqui para você que num trecho de 90 km por hora, x, o outro igualzinho em distância, só que é 60 km por hora, a velocidade média não é a média das velocidades. Deu um valor aqui de 72 km por hora. Tranquilo?